chegou lá no Monte Carmelo, o texto sagrado diz que ele falou para Escofé e Maia: vocês são a maioria, então você comece primeiro a clamar. A Bíblia diz, e não são conhecedores deste texto, que eles começaram a clamar, a buscar a Baal e a Zera. A Bíblia sagrada diz que quando chegou perto do meio-dia, eles se cortavam, pegavam o tiro de gilete, amarravam o barbante e se cortavam. E essa situação em Juazeiro da Bahia, no dia 2 de finado, esse mesmo espírito maligno que atuava naquele tempo, atua no nosso dia em Juazeiro da Bahia. No dia 2 de finado, meia-noite, sai uma turma chamada Filipinos, vestido de branco, tipo um capuz em cima, e quando chega perto da meia-noite, circula o cemitério e pega aquela gilete e começa a sacrificar e entra lá pela salvação daqueles que já foram. Mas a Bíblia Sagrada diz que aos homens está determinado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Quem quer ser salvo tem que aceitar Jesus de Nazaré enquanto tem vida. Aleluia! Esses homens começaram a clamar, e quando foi perto do meio-dia, a Bíblia diz que isso agora é a minha vez. O texto diz que ele clamou, o Senhor Deus respondeu com fogo, consumiu o holocausto e ainda não veio o dedo. Aleluia! Pessoa está com depressão, ela não quer saber de ninguém, não quer conversar com ninguém, ela quer se jogar. Ele entrou no deserto adentro. A Bíblia diz que ele chegou perto, ou debaixo de um zímbaro, e deitou e dormiu. Só que antes de dormir, a Bíblia diz que ele disse assim: eu quero é morrer. Como que ele estivesse dizendo: Senhor, o Senhor desistiu de mim, mas Deus não desiste de ninguém. Aleluia! Deus não desistiu de você. Eu não sei que capítulo você está, 17, 18, cheio de unção de poder, ou sua vida está no capítulo 19, onde está passando grande adversidade. Seja qual for o capítulo que você estiver, Deus não desistiu de você. Ele me trouxe nesta noite para falar: Ele está contigo nessa situação. E de repente, o rei de saúde chamou, o menino chamou Davi, e quando olhou para Davi, disse: para você deixar muito pequeno, você não vai destruir o gigante não. Mas Davi era uma pessoa perseverante, e ele disse para ele: olha, rei, todas as vezes que vi urso, todas as vezes, não foi uma só vez não, irmão, todas as vezes eu arrebatava a ovelha da boca dele e obtinha a minha vitória. Nos últimos dias, o crente tem que estar perseverante, porque é nesse momento da perseverança que Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus de Nazaré, eu quero profetizar de olho aberto: esse mal vai subir